turma, aqui é a professora Juliana, de Técnicas Básicas, e hoje nós vamos entrar no módulo 3, onde falaremos sobre sinais vitais. O que são os sinais vitais? Para que servem os sinais vitais? Então, ele é um indicador de vitalidade mesmo. E aí, para que ele serve? Quem é que toma maior conta dele? Quem toma conta dos sinais vitais em uma unidade é a equipe de enfermagem, principalmente os técnicos de enfermagem. E o que são os sinais vitais? É o que nós veremos a partir de então. Sinais vitais abrange principalmente a classificação de 5 sinais, onde nós temos temperatura, pressão, pulso, frequência cardíaca e o 5º sinal, que é a dor. A dor nem sempre foi avaliada, mas ela tem sido avaliada com frequência, inclusive nas classificações de risco. Temperatura. A temperatura, ela representa o equilíbrio entre o calor produzido e as perdas de calor. Um padrão estável da temperatura promove um funcionamento adequado das células, tecidos e órgãos. Alterações no padrão dessa temperatura geralmente indicam enfermidade. Acompanhe com a gente quais são as formas de mensurar a temperatura. Então, nós temos a temperatura oral, oral bucal, né? Que varia, o normal é entre 36,3 a 37,4, temperatura retal, que é entre 37 graus a 38, temperatura axilar, que é a mais comumente utilizada, principalmente aqui no Brasil, entre 35,8 a 37 graus Celsius, e temperatura timpânica, a leitura em média 37,5. Lembramos que dentre as formas de mensurar a temperatura, a mais confiável, mais fidedigna e menos utilizada é a temperatura retal. A temperatura mais utilizada ultimamente, tem sido a timpânica, né? Ou aquele sensor de pele da nossa testa, que a gente tem utilizado bastante. Nas nossas residências, a temperatura axilar é a que nós mais realizamos a mensuração. A temperatura que nós vamos averiguar, que nós vamos tomar como padrão a temperatura axilar, nós temos o termo técnico utilizado para temperatura normal. É uma normotermia, que é entre 35,8 a 37 graus Celsius. Nós temos uma febrícula, está começando a subir a temperatura entre 37 graus a 37,5 graus Celsius. Febre ou hipertermia, que é considerada entre 37,5, a partir de 37,5, desculpa. E aí nós temos a hipotermia leve, de 34 a 36 graus Celsius, hipotermia moderada, de 30 a 34, e hipotermia grave, abaixo de 30 graus Celsius. O que fazer quando a temperatura está alta? Orientar o repouso, fazer a hidratação, promover a ingesta hídrica desse paciente, não dar banho de forma alguma gelado, porque a gente pode ter até um choque. Então, nós temos que dar um banho morno, compressas mornas, de morno para frio, nem quente nem gelada. E aí, nós devemos promover o conforto desse paciente também e administrar um antipirético, né, que é um remédio para diminuir a febre, conforme prescrição médica. Além disso, temos também que manter um ambiente arejado. Temperatura baixa, o que fazer? Nós vamos remover as roupas molhadas, envolver o cliente em cobertores, oferecer líquidos aquecidos, aplicar bolsas mais quentes, para que a temperatura desse paciente seja restabelecida. Nós vamos falar agora do pulso. O pulso, ele reflete por meio de uma batida de artéria, sentido em cima, geralmente, de uma proeminência óssea. Nós vamos ver a seguir como que faz. Então, essa onda acontece repetidamente e chama-se pulso. Pode ser sentida pelo tato em locais do corpo
onde artérias passam sobre os ossos ou tecidos de consistência firme. Então, a frequência fisiológica do pulso, né, da frequência cardíaca, que nós vamos observar aí, conforme vocês estão vendo, de um recém-nascido, varia entre 70 a 170, uma média normal de 120, e já uma criança de 10 anos, um adulto, varia entre 70 a 110 batimentos por minuto, né? Uma média normal de 90 batimentos por minuto. Essas são as variações mais extremas. Segue ainda aí nas nossas imagens os locais onde mais frequentemente nós observamos a frequência cardíaca, né? O pulso, que é aí na região temporal, na carótida, como vocês têm observado aí, que é no pescoço, braquial, radial ulnar, femoral, na poplítea posterior, tibial posterior e na região dorsal do pé. Nós observamos também, acompanhe também conosco nos slides, o ritmo, regularidade desse batimento cardíaco. Nós temos o batimento forte e regular, que é rítmico, né? Então, tem indicando batimento regular e uma força em cada batimento. Fraco e irregular, indica batimento regular, mas um pouquinho mais fraco. Nós também temos o irregular, que são as arritmias. Batimentos sem regularidade, com intervalos de tempo diferentes entre uma e outra batida. Nós também avaliamos o batimento cardíaco pela amplitude. O que é isso, professor? Amplitude? Ai, meu Deus, não estou sabendo. Então, nós temos o taquicárdico, aquele batimento mais acelerado, né? Acima de 100 batimentos por minuto. O bradicárdico, ele é um batimento mais lento, abaixo de 60 batimentos por minuto. O dicrótico, que é impressão de 2 batimentos ou 3, né? E filiforme, quando nós vamos mensurar um pulso filiforme, ele bate tão fraquinho que às vezes nós não conseguimos nem sentir esse batimento. Para verificarmos o pulso, qual que é o procedimento? O pulso mais confiável é a carótida, né? É onde nós temos a maior confiabilidade, mas o mais utilizado é a radial. Então, nós pegamos o dedo indicador e o médio, com as pontas dele, fazemos uma leve compressão em cima da anatomia, onde passa a nossa artéria, né? E sentimos esse batimento cardíaco. Então, o procedimento é esse. Nós devemos observar isso durante 1 minuto. Não deve-se fazer a mensuração de 30 segundos e multiplicar por 2 esses batimentos. Por quê? Às vezes o paciente pode apresentar uma arritmia e que só é observado quando nós estamos 1 minuto avaliando este paciente, avaliando o batimento deste paciente. Nós vamos falar agora do terceiro sinal vital, que é a respiração, né? O que é a respiração? A respiração é a troca gasosa entre o organismo e o meio ambiente, né? Entre o sangue e as células do corpo. A respiração, ela apresenta 3 ciclos, conforme está aí nos nossos slides. A ventilação, é o movimento de gases para dentro, através da inspiração ou inalação, e fora, expiração e exalação dos pulmões. A difusão, que é a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias, e a perfusão, que é a distribuição do oxigênio das hemácias para os tecidos, né? E, assim, a captação dos tecidos do gás carbônico para eliminação. Quais são as terminologias adotadas? Conforme vocês observam aí, eupneia é uma respiração normal, taquipneia é uma frequência respiratória acima do normal, bradipneia abaixo do normal, ortopneia é uma respiração mais facilitada, né?
Apneia é uma parada respiratória e dispneia são ciclos respiratórios que não estão rítmicos e não estão dentro do padrão. E qual que é o procedimento para realizar a aferição da respiração? Nós não vamos falar para o paciente que nós vamos verificar a respiração do mesmo. Por quê? Porque se nós falarmos inconscientemente, o paciente começa a apresentar dificuldade respiratória. Ou ele acelera, ou ele dificulta. Então, nós vamos, por exemplo, um momento bom de fazer a aferição da respiração. Enquanto você está aferindo o pulso, aferiu o pulso, anotou, volta para o pulso, como se estivesse aferindo o pulso e faz uma verificação da respiração lá. Você estará mentindo para o paciente? Não, você não vai estar mentindo, você vai estar observando outra coisa nele. Você vai estar diante dele observando ciclos respiratórios. Ah, o paciente, ele está cansado, então nós vamos observar, ele está cansado, mas ele está... Qual a frequência respiratória dele? Então, é um sinal vital muito importante e que deve ser mensurado periodicamente pelo técnico de enfermagem, principalmente. Durante o procedimento da aferição, nós também vamos pedir para que o paciente fique em silêncio, né? Que todos no quarto fiquem em silêncio. E nós vamos, após essa verificação, registrar no prontuário a frequência respiratória. Nós vamos falar agora sobre a pressão arterial. Ela é definida como sendo a força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos arteriais. E ela também depende da força empregada nas contrações ventriculares do nosso coração, da elasticidade da parede arterial, viscosidade do sangue, da resistência vascular periférica, do volume de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo. Então, isso tudo compõe o conjunto da pressão arterial. Conforme nós observamos aqui nos slides, ela corresponde à pressão do sangue no interior das artérias. Nós temos a pressão sistólica, que é a pressão máxima a qual a artéria está sujeita durante a contração do ventrículo esquerdo, e a pressão diastólica é a pressão remanescente, a mínima, né? Quando os ventrículos estão em relaxamento. E então, assim, é a fase que corresponde o enchimento do ventrículo esquerdo com sangue proveniente do átrio esquerdo. E nós temos a pressão de pulso, é a diferença numérica entre a medida da pressão sistólica e a medida da pressão diastólica. Nós temos também a pressão arterial convergente, onde as pressões sistólicas e diastólicas estão muito próximas, por exemplo, 120 por 130 milímetros de mercúrio. Nós temos as divergentes, onde elas estão muito longe. Como assim, professora, divergentes? Nós temos uma pressão de 190 milímetros de mercúrio por 60. Então, é uma pressão divergente. E aí, nós temos a hipotensão, que é uma pressão arterial abaixo da normalidade, e a hipertensão, acima da normalidade. Nós vamos apresentar aqui esses parâmetros. Conforme vocês observam, de acordo com a diretriz de prevenção, detecção, avaliação de gestão de hipertensão arterial em adultos, né? Nós temos essa classificação aí. A normal, a pressão sistólica, que é a pressão, entre aspas, mais alta, né? Então, é menor que 120, a menor que 80, elevada, entre 120, 129 e 80, hipertensão estágio 1, 130 ou 139 a 80, 89. E hipertensão estágio 2, maior ou igual a 140. E a pressão diastólica maior ou igual a 90. Observe também que a pressão, hipertensão de estágio 1, é a PA entre 140, 159 a 90, 99 milímetros. Ela foi para uma pressão entre 130 e 139, ou seja, ela mudou a diretriz. Era um valor mais alto e agora diminuiu. Então, uma pressão um pouco mais baixa, que é entre 130 e 139, atualmente também é
considerada uma hipertensão estágio 1, ou seja, temos que ficar alerta. A pressão, quais são os procedimentos que nós vamos utilizar para aferir a pressão arterial? Nós vamos solicitar que o paciente fique sentado com as pernas descruzadas. É importante que esse paciente evite a ingesta de bebidas alcoólicas ou atividades físicas antes da aferição. Nós devemos esperar entre 60 minutos e 90 minutos quando praticada uma atividade física. Esse paciente tem que manter a tranquilidade para assim aferirmos a pressão arterial. Lembrando também que a pressão arterial ela pode diferir dos dois braços, pode diferir em até 10 milímetros de mercúrio. Para realizarmos a mensuração da temperatura, nós utilizamos um instrumento muito importante que é o termômetro. Para a mensuração do pulso é só com toque acima da região da artéria. Já na respiração, observação. E a aferição de pressão arterial é necessário um aparelho para aferir essa pressão. O que é esse aparelho? O que ele é composto? Acompanhe conosco. Nós temos aí a composição do esfigmomanômetro, onde existe um manguito, ou que coloca na braçadeira, né? A braçadeira, onde sai o manguito. Nós temos um manômetro aneroide aí, que é o famoso reloginho, a pera de insuflação, onde nós vamos apertar para insuflar, e também a válvula reguladora, onde nós vamos insuflar, soltar, desinsuflar o nosso manguito. Nós temos também aí o aparelho de PA digital, que não é tão confiável quanto o analógico, e nós temos o estetoscópio. São importantes para a realização dessa aferição desse procedimento. Qual é o procedimento que nós vamos utilizar para aferir essa pressão? Nós vamos observar aqueles itens que nós falamos, paciente sem fazer atividade física, sem ficar bebendo muita bebida cafeinada ou ingerindo. E aí, ele sentado, nós vamos pegar a região média do braço, vamos medir a região média, conforme vocês observam aí na imagem. E aí, a gente pede para ele estender o braço ao longo do corpo, né? Para colocarmos o manguito no paciente. Então, nós vamos sentar o paciente e deixá-lo descansar por pelo menos 5 minutos. Nós pegamos o manguito. O manguito, ele tem que ser observado de acordo com o braço do paciente. Nós temos crianças que aferem pressão arterial com um manguite adulto que não é tão recomendado e ao contrário, né? Ou nós temos também pacientes obesos que esse manguito que é mais utilizado não é confortável colocar no paciente e às vezes não dá também. E isso pode ocorrer uma aferição errada e inadequada do sinal vital. Então, nós vamos localizar a artéria braquial, vamos ajustar o manguito, e vamos olhar conforme está escrito aí no slide, né? Ajustar o manguito selecionando firmemente no braço, cerca de 2 a 3 centímetros da fossa cubital, anticubital. Onde que é a fossa anticubital? A fossa anticubital é aqui, ó. Essa região aqui. Manter o braço bem apoiado na altura do coração. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio, onde vai aferir o reloginho, né? Qual o procedimento para realizar a aferição da pressão arterial? Então, nós vamos estimar o nível da pressão arterial sistólica, né? Palpando o pulso radial, inflar o manguito até o desaparecimento do pulso. Então, desapareceu, vamos supor que desapareceu 150 milímetros de mercúrio, né? Então, nós vamos desinflar rapidamente, aguardar entre 15 e 30 segundos antes de iniciar a medição. Nós vamos posicionar a campânula do esteto sobre a artéria braquial, na fossa anticubital. Onde que é a fossa anticubital? A fossa anticubital é essa região aqui. E evitar compressão excessiva. E então, nós vamos inflar rapidamente o manguito de 10 em 10 milímetros de mercúrio até ultrapassar 20 a 30 do nível estimado da pressão
sistólica anteriormente mensurada. E aí nós vamos desinsuflar lentamente, com a velocidade de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo, e após a determinação da pressão sistólica, aumentar a velocidade para 5 a 6 milímetros de mercúrio por segundo, né? Nós vamos determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som, seguido de batidas regulares. Então, quando nós ouvirmos o primeiro tum, é a pressão sistólica. E aí, nós vamos determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som, ao escutar cerca de 20 a 30 milímetros depois desse desaparecimento, para confirmar se realmente foi naquele local do desaparecimento da deflação do batimento e desinsuflar rapidamente. Nós devemos registrar a pressão arterial verificada e sem arredondar os valores. Nós temos o último sinal vital, que é a dor. E a classificação da dor, nós temos várias escalas, mas a mais comumente é de acordo com a face do paciente, né? E nós vamos avaliar. Então, a dor, ela é classificada de acordo com aquela instituição que nós vamos trabalhar. Mas aqui nós temos uma imagem exemplificando, como vocês podem ver aí, essa classificação. Terminamos aqui o módulo 3 sobre sinais vitais.